Olá, boa noite. Boa Notícia vai falar sobre as perspectivas das campanhas eleitorais a partir das pesquisas Ibope e Datafolha divulgadas recentemente. Qual será o papel das redes sociais, do marketing, o início do horário político na TV e no rádio? Para debater esses assuntos, recebemos o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Pimentel Júnior, que é especialista em pesquisas eleitorais, partidos políticos e estratégias de campanha. E do outro lado temos Celso Matsuda, professor de marketing político e propaganda eleitoral da USP. Ele é doutor em comunicação também pela ECA USP. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês dois para tentar deixar um pouco menos nebuloso esse cenário eleitoral bastante confuso, né? Por que essa eleição é diferente das outras, Celso? Começando por você, o que você destacaria a essa altura da corrida eleitoral? Vamos começar assim. Primeiro, foi a própria mudança da legislação eleitoral que permitiu, por exemplo, o que a gente chama de pré-campanha, né? A diminuição do tempo oficial de campanha, reduzindo para praticamente 45 dias. É bom ou ruim isso, na sua opinião? Deixa a campanha muito curta, o eleitor menos informado? Ou minha opinião pessoal foi muito boa, né? Por quê? Pelo seguinte, a pré-campanha permite que a gente desenvolva aquele que nós chamamos do conceito de marketing político, né? Ou seja, as pessoas têm que começar a desenvolver narrativas, discursos, ao longo de atitudes, né, que são tomadas, porque ele não pode se declarar candidato, né, ele pode se declarar um pré-candidato. Então, aí você vai formando conceitos, vai tendo mais oportunidades, com muito mais tranquilidade, sem aquele ranço de que eu sou candidato e, portanto, as propostas nem sempre são aquelas que efetivamente devem ser discutidas. E a concentração mesmo no tempo de propaganda de rádio, isso significa, inclusive, compensar a falta de recursos, né? Os candidatos, os partidos políticos hoje, eles não podem contar com recursos digamos assim, privados, né? Das empresas. Então, isso permite que eles tenham um gasto menor, permite efetivamente que concentre as suas atividades num espaço de tempo muito curto. Eu creio que sobre esse aspecto foi válido. Eu não sei se o Jairo tem a mesma impressão, mas eu tenho a seguinte impressão, de que os candidatos largaram em momentos diferentes. O Bolsonaro, por exemplo, eu tenho a sensação de que ele está em campanha, sei lá, há 2, 3 anos, desde quando ele começou a bombar nas redes sociais, então, nesse sentido, a pré-campanha dele foi muito mais longa. O Alckmin parece que começou a campanha agora, quando ganhou efetivamente o apoio do Centrão. E o Ciro Gomes já estava em campanha há algum tempo, disputando o apoio do Centrão. Você tem essa sensação também? Que efeito isso tem sobre as campanhas neste momento? Eu acho que sim, acho que tem alguns candidatos que saíram antes, já estão disparados na frente, tanto nas intenções de voto, quanto no conhecimento do público, quanto nos níveis de rejeição, né? Então, para muitos candidatos a campanha nem começou. Acho que para o Alckmin, por exemplo, nem começou ainda. Começou para a gente que cuida de bastidor, que entende um pouco como é que é importante você ter uma coalizão, antes era só uma coligação política, né? Era só bastidor mesmo. Isso. Agora que vai começar para o eleitorado como um todo, para o povão que vai começar a ver quem são os candidatos. Antes da campanha de TV começar, a campanha de fato não começa. Mas você dava nas redes sociais, né? Muito intensamente nas redes sociais. Por isso que candidatos com muito engajamento, como o Bolsonaro, a gente tem a sensação que estão em campanha há muito mas tempo. o Bolsonaro começou uma campanha também navegando em uma onda que não estava presente em outros momentos de maneira tão forte, que é essa onda anti-establishment, que é essa onda contra a classe política, que começou nas jornadas de junho de 2013, que vem se estendendo até o momento, de que a classe política, e que a Lava Jato trouxe também, né, que a classe política é de fato corrupta, nenhum partido se salva e que a gente precisa renovar de alguma forma, inclusive muitos defendem alguma coisa mais autoritária para pôr a casa em ordem, né. Então, o Bolsonaro vem nessa onda de uma reforma política através da moralização política ou até mesmo da quebra da nossa atual democracia, né? Então, ele vem navegando nessa onda, vem navegando dentro desses apelos e, com isso, ele conseguiu reverberação, né? Ele é um fenômeno, de fato, ele é um fenômeno na internet, ele é um fenômeno de mídia, ele é um fenômeno que atrai atenção, mas ele é um fenômeno que tem um nicho muito limitado. A internet, parece que o eleitorado dele está na internet, de fato, mas parece que se esgotou.
porque as pesquisas indicam que ele não passa dos 20%. Então, esse seria o teto. Vocês acham que quando a pesquisa começar efetivamente, a tendência não é que o Bolsonaro cresça, a tendência é que ele estacione, talvez? Eu acho que estacionar é a melhor aposta, porque o eleitor dele está muito resiliente, tem sido alimentado com muita informação, com muita... É um eleitor fiel, né? É um eleitor fiel, um eleitor que o defende, então ele provavelmente vai se manter nesse patamar. Ele precisa furar essa bolha chamada internet. As pessoas que estão lá nas redes sociais falando sobre o Bolsonaro são as mesmas e eles ficam somente retroalimentando essa situação e não conseguem furar a bolha para aqueles eleitores que não estão na internet ou têm menos acesso à internet ou menos acesso às redes sociais. Então, como é que você faz isso? Como é que você vai além da internet? Na campanha é somente através da televisão. E isso ele não tem. Por outro lado, você tem um candidato que tem muito tempo de televisão, que é o Alckmin, que vai lutar pelo mesmo eleitorado que o Bolsonaro, mas esse não tem muita penetração nas redes sociais. Basicamente... Vai ser uma briga entre o velho e o novo modo de se fazer política, né? Rede social versus rádio e TV. Exatamente. Você tem uma briga de plataformas para ver quem pode ser vencedor, com a vantagem de que o candidato, o Bolsonaro, já tem ali uma vantagem muito grande. Está com 20 pontos, o Alckmin está com 6, 7, algumas pesquisas 9. Então, no mínimo, o Bolsonaro tem o dobro de votos do Alckmin para começar. Então, o jogo já começa 1-0 ou 2-0 para o Bolsonaro. Ele está lá na pole position. O importante é destacar alguns pontos. O Bolsonaro começou a campanha lá atrás, como disse o professor Jairo, investindo nas redes sociais, né? Então, tanto é que ele conseguiu uma vantagem competitiva aí muito interessante, né? Eu diria que nenhum dos outros candidatos conseguirá, digamos assim, alcançar, até porque estratégias de redes sociais demandam tempo, né? Não é alguma coisa que se faz de um dia para o outro, como todos os outros candidatos vão começar agora. Agora, o Alckmin já investiu ao contrário. O que ele investiu? Ele investiu no tradicional, realmente, em mídia de rádio e TV. Então, todo o trabalho nesse período todo, enquanto o Bolsonaro estava nas redes sociais, ele estava conversando com os partidos políticos, ele estava tentando formar alianças, por quê? Para obter essa vantagem que ele tem hoje. De um tempo muito grande, né, de rádio e TV, tanto é que o tempo do Alckmin hoje é praticamente a metade da somatória de todos os tempos, digamos assim, dos outros candidatos, né? São 5 minutos e meio, né, de cada bloco de 12 minutos. E o que é importante é destacar sempre assim, rádio e TV, o que é importante hoje? Não são aqueles 10 minutos no período noturno, 10 minutos no período diurno. O que é importante são aqueles spots de 30 segundos que são colocados durante toda a programação de todas as emissoras, né? Isso equivale hoje a algo em torno de 40 e poucos spots que serão colocados ao longo de toda uma programação. O que significa isso? Que metade dos anúncios de 30 segundos que vão ser colocados na TV é do Alckmin, né? E os demais vão se revezando. Isso pega o eleitor de surpresa, né? Ele está ali no meio do comercial, surge aquele spot. E pega um outro público, né? Qual que é outro público? O público que hoje, por exemplo, o Bolsonaro não está atingindo. Porque o público que o Bolsonaro está atingindo é o público da internet, é o público que acessa as redes sociais. No caso, é metade daqueles que têm acesso à internet, né? Existe um outro lado que tem a internet, tem o seu celular, mas não utiliza ou não acessa as redes sociais, utiliza o celular como meio de comunicação, ou WhatsApp ou o telefone em si. Esse outro público é o que vai estar presente, digamos assim, assistindo ou tendo acesso à rádio e TV. Então, são diferenciados. Dá para a gente dividir o eleitorado brasileiro, saber mais ou menos quantos estão ligados, ativos? Quer dizer, eu sei que existem esses números, mas não sei se vocês sabem. Pela internet é possível. Hoje, a internet, pelas redes sociais, você consegue, inclusive, segmentar, né, os que têm acesso. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral agora permitiu o que a gente chama de impulsionamento, né? Impulsionamento pela internet. Que é aquela propaganda paga, né? No propaganda Facebook, paga, Instagram. Mas, basicamente, qual que é a base dessa estratégia? O candidato escolher para quem ele quer enviar essas mensagens. Qual o tipo de público? Qual o perfil, idade, né? faixa etária, região. E aí, quem tem mais dinheiro também larga na frente. Enquanto que rádio e TV é mídia de massa, né? Ele vai para todo mundo, você não sabe quem está do outro lado. Supostamente está todas as pessoas, digamos assim, não importa as faixas e segmentos. Então, são estratégias diferenciadas, né, de resultados, digamos assim,
Hoje, nós não sabemos qual que é, mas qual todas as mídias vai ter os seus impactos. A gente sempre costuma dizer o seguinte, lá atrás, né, nas eleições americanas, quando surgiu o rádio, o destaque sempre foi para um personagem como Nixon, por exemplo. Né? Quando veio a televisão, surgiu um Kennedy, né? Todo voltado com toda uma característica diferente. E as redes sociais deu o Barack Obama, né? Um candidato moderno, jovem, arejado. Então, quem é aqui no Brasil? Não sei, né? Se a gente começar a verificar, vai ser esse grande embate, eu acho, entre Bolsonaro e Alckmin, ou seja, entre redes sociais e mídia. E quem vai dar nisso, Jairo? Eu concordo com o professor, acho que as inserções são mais importantes do que os programas. Ainda acha, então, que o veículo tradicional, rádio e TV, terão um papel mais decisivo nessa eleição do que as redes sociais? Duas razões simples, né? Tanto quantitativa quanto qualitativamente. A TV é superior. Quantitativamente, porque 95% das pessoas têm televisão em casa. E assistem, em média, 6 horas de televisão por dia, segundo dados de pesquisas. Além disso, a gente percebe que essas inserções durante a programação pegam esses eleitores menos interessados sobre política, ou seja, tem um dado qualitativo diferente. O eleitor está lá, está despreparado, assistindo a sua programação diária de televisão e recebe a propaganda de um candidato que ele não sabia que existia ou que ele passa a conhecer a partir daquele momento. Enquanto o programa, quem assiste é aquele eleitor mais interessado. É o eleitor que já tem um candidato e vai lá para reafirmar determinada ideia sobre essas candidaturas, enfim, para buscar um arcabouço conceitual de defesa da sua própria decisão. Então, para os indecisos, e hoje nós temos muitos indecisos nessa eleição, os spots funcionam melhor. E as redes sociais têm uma diferença qualitativa, por quê? Porque, como eu disse, você tem bolhas, né? As pessoas, até pela dinâmica das redes sociais, se você fosse observar tudo que os seus amigos postam o dia inteiro, a tela da sua timeline estaria subindo, assim como o letreiro do cinema quando termina o filme. Você não conseguiria ver nada. Então, existe um algoritmo das redes sociais que seleciona aquilo que você vai ver, né? Porque senão você não consegue ver nada. E esse algoritmo é baseado na afinidade que as pessoas possuem. Aquilo que elas curtem, aquilo que elas não curtem, aquilo que elas veem, aquilo que elas navegam. Então, as pessoas que estão vendo organicamente as propagandas do Bolsonaro, ou coisas que estão aparecendo sobre o Bolsonaro ou sobre o Alckmin, dentro da sua timeline do Facebook ou do Twitter, estão vendo isso porque já pensam mais ou menos como isso. São os convertidos, né? Meio como você pregar para convertidos. Sabe o que eu fico pensando também? Que papel terá a cobertura da grande mídia? Porque, por exemplo, por mais que você diga que o Bolsonaro não terá tanto espaço no rádio e TV, o fato é que todas as grandes emissoras estão cobrindo a agenda dos candidatos mais bem colocados, inclusive a do Bolsonaro, e dando o mesmo espaço para todos eles. Então, querendo ou não, o Bolsonaro estará na mídia, em todos os grandes jornais, em todos os horários do dia, todos os dias. É verdade. Da mesma forma que os outros. Então, nesse sentido, ele terá, sim, uma cobertura significativa de rádio e TV. Participará, ele está dizendo agora que não vai participar dos debates, né? A gente não sabe, mas até então é convidado para participar dos debates, sabatinas, de todos os veículos principais vão fazer isso, porque ele lidera as pesquisas sem Lula. É verdade. Aí eu queria destacar 2 pontos, acho que é muito importante. Desde 2014, 2016 e agora 2018, pelo menos as pesquisas sinalizam, né? A quantidade, o número relevante, que nós chamamos de indecisos, votos em brancos, nulos e aqueles que vão se ausentar, né? As pesquisas indicam que esse número é muito grande e que já declaram que vão se ausentar ou não vão anular o seu voto, e também daqueles que não sabem quem votar. Isso é quase que a metade hoje do eleitorado, digamos assim, pesquisado, né? Esse número influi, né? No momento que eles tomarem alguma definição, no momento que eles partirem uma definição. Outra coisa curiosa, em cima desses indecisos que vão votar em branco nulo, uma faixa significativa são das mulheres, né? As mulheres, e hoje existe também um fato muito importante de que existem algumas faixas que estão declarando que não irão votar ou que estão desestimulados, que é a faixa dos mais jovens, né? Os 16 aos 18 anos, e a faixa dos mais velhos, aqueles que já não precisam votar, mas que estavam votando e que já desistiram, não querem mais votar, vão em cima da lei que permite dizer o seguinte: eu não preciso comparecer a uma urna eleitoral. Então, todo esse processo aí é significativo.
E aí eu sou mais um dado, complementando aquilo que você perguntou. Dentre todos aqueles que têm internet e utilizam as redes sociais, que é a metade, né? E dentre essas que utilizam a metade da internet, também é a metade daqueles que acessam a internet em cima de notícias, em cima de fatos, né? Então, o número não é significativo. Portanto, ainda as redes sociais, ela impacta maior em cima daquelas notícias que a própria rede social veicula, né? Então, é pelo Facebook mesmo, é pelo Twitter, é pelo Instagram e é pelo, digamos assim, WhatsApp. Se bem que o WhatsApp é um pouquinho limitado, mas em geral essa tendência. Então, os resultados são difíceis de se prever. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado das pesquisas, né? Eu acho que as três têm vários pontos convergentes, a CNT-MDA, Ibope, Datafolha, 3 divulgadas na semana passada, a gente está gravando na quinta, mas o programa só vai ao ar na segunda. O que representa o fato de o Lula ter sido o único candidato a crescer, a subir fora da margem de erro, mesmo preso, acusado de corrupção, enfim? Olha, significa que a estratégia do PT foi exitosa, né? Significa que bancar o Lula como candidato, mesmo não custando, por exemplo, o Haddad não participar dos debates que teve no começo, foi boa, né? E a estratégia vai se mostrar, eu acredito que vai se mostrar exitosa até o final, porque o potencial de transferência do Lula para o Haddad é muito grande. Algumas simulações de pesquisa mostram que quando é dito o Haddad com o apoio do Lula, ele chega a 15%. Né? Isso só com um endosso numa pesquisa. Imagina com 35 dias de campanha de televisão. Então, a chance dele estar no segundo turno é muito grande, do Haddad estar no segundo turno. Lembrando que para ir para o segundo turno, numa campanha muito fragmentada, são necessários índices menores, né? Então, com 18%, 20%, você está no segundo turno, basicamente. 18, por exemplo, foi o que o Lula conseguiu em 89 para ir para o segundo turno contra o Collor. Então, acho que até um pouquinho menos. Então, não é um número difícil de ser alcançado com o endosso do Lula, que chegou a 39%. Mas continua aquela discussão no PT, né? Tem uma ala do PT que quer levar o registro da candidatura do Lula até o último momento possível. Essa é a estratégia mais inteligente? Em que momento apresentar o Haddad como candidato oficial? Até porque o Haddad tem tudo isso, o potencial de transferência de votos é grande, mas, por outro lado, ele é muito desconhecido no Nordeste também. Todo mundo está brincando com a história de que ele foi chamado de Andrade, né, no começo desse seu périplo pelos estados do Nordeste. Não pode sobrar muito pouco tempo também, 3 semanas ou 4 semanas, será suficiente para essa transferência de votos? Eu acho que é a grande dúvida, né? Em que momento como disse, essa estratégia que está indo muito bem do PT em colocar o Lula como vítima, que será candidato. Na verdade, a população ainda acredita, a população que tende a votar no Lula, acredita que o Lula será candidato. Sim, tem 1/3 dos eleitores, acho que as pesquisas mostram que não sabe que Lula não será candidato, porque o registro foi feito. E é isso que deu força. E o impacto será no momento em que, efetivamente, sei lá, a justiça declarar não pode ser candidato, e aí tem que comunicar que o sucessor... E aí não pode haver uma frustração e uma fragmentação desses votos, uma divisão, uma dispersão? Mas as pesquisas já tendem a apontar isso, né? As pesquisas apontam aí que pelo menos algo em torno de 40% das pessoas que disseram que iam votar no Lula, se o Lula for candidato, já ficaram em dúvidas. Marina, Ciro, ficam em dúvida entre outros candidatos. Não sabem se irão votar no candidato que o Lula indicar. E, ao mesmo tempo, 40% dos eleitores de Ciro e Marina dizem que poderiam votar no candidato de Lula, né? Então, parece que é uma via de duas mãos. Então, existe essa dúvida. Eu acho que é só ao longo do tempo, e no momento que a notícia se caracterizar, Lula não é candidato, aí a gente poderá medir o impacto disso. Né? Eu acho que sim, acho que boa parte dos eleitores não vão votar, mas eu acho que a maior parte irá votar no Haddad, mesmo com essa transição ocorrendo tardiamente. Vamos lembrar, na urna, perto do número do candidato, vai aparecer a foto do Haddad, mas previamente é o número. A pessoa tem que saber tudo bem, que o número, mas que aquela foto, não vai ver a foto do Lula, né? A gente tá igual imaginando que é um eleitorado com menos informação, com menos acesso à informação, né? Que é o eleitorado que tem votado no Lula nas últimas eleições. Eu acho que o tempo é suficiente, a televisão é uma mídia massiva, vão trabalhar essa fusão da imagem dos dois candidatos a partir de agora. No primeiro vídeo, né? Já trabalharam, muita competência. Mas eu acho que vão continuar trabalhando isso até o final, mesmo com o Haddad sendo declarado candidato, quando isso ocorrer, quando o Lula não for declarado, não sendo possível ele ser candidato.
ainda assim Lula e Haddad vão estar presentes até o final e para confundir, mas ao mesmo tempo para unir a imagem dos dois candidatos. A gente pode até contestar se isso é ético, se isso é moral, mas essa é uma estratégia para alavancar o Haddad que é sem igual. É a maior fake news dessa eleição? Candidatura de Lula? Você pode pensar desse jeito. É uma fraude eleitoral, um estelionato eleitoral. Todo mundo sabe, desde já, inclusive o PT, que o Lula está inelegível com base na lei da ficha limpa, né? Existe basicamente um consenso entre os ministros do TSE, não é segredo para ninguém. E aí? Não é um jeito de enganar, de ludibriar a população, o eleitorado? Haverá legitimidade se eventualmente você pode do enxergar PT? dessa forma, mas você pode enxergar também como uma continuidade na narrativa do golpe. Eles não querem que a gente volte porque a gente vai ajudar os mais pobres, então nós vamos até o final, vamos lutar. E quando você chegar lá e ver que o Lula não pode ser candidato, você vai ter certeza, falando para o eleitor comum, você pode ter certeza, eleitor comum, que eles não querem que o Lula seja candidato, porque eles têm os interesses da elite, dos mais ricos, etc. Do ponto de vista da narrativa que eles criaram desde o impeachment da Dilma, coaduna, faz sentido, mas você pode entender também que se trata de um estelionato eleitoral, uma vez que, de antemão, existe uma pequena possibilidade do Lula ser candidato, porque a lei eleitoral, você sabe como funciona a lei no Brasil, sempre tem interpretação, sempre tem um juiz que aceita, outro não. Então, no fundo, existe ainda uma pequena chance, uma pequena crença que isso pode acontecer, porque tudo é reversível no Brasil. Então, a aposta de fato, acreditar nisso, mas ao mesmo tempo... Seria a consolidação dessa narrativa, né? A consolidação dessa narrativa, mas também preparando o terreno para uma substituição se isso não der certo. Agora, Celso, o que se passa na cabeça do eleitor que vota no Lula? Ele foi condenado, ele foi preso por corrupção, a gente viu toda a deterioração econômica que aconteceu no governo Dilma, 2 anos de recessão muito grave, 3 milhões de desempregados. A população tem dificuldade em atribuir ou não atribui isso ao Lula? O que está acontecendo hoje é uma série de circunstâncias que favorecem a esse discurso do Lula hoje, né? Por quê? O que acontece? Nós estamos vivendo um problema de crise, nós estamos vivendo um momento de crise, realmente de uma insatisfação muito grande, popular. Isso reflete na pesquisa do próprio Temer, né? O Temer tem aí quase 90% digamos assim, de rejeição ao nome dele, ao governo dele. Então, aí tem aquela história, eu era feliz e não sabia, né? Então, aquele saudosismo, né? Então, existe toda uma narrativa do PT dizendo, na época você teve isso, a Bolsa Família, e começa a destacar todos os bons momentos. O Brasil feliz de novo, né? Isso. Voltar a sorrir. Então, uma parte da população que, puxa, eu era feliz mesmo, né? Então existe essa fidelidade, esse apoio ao Lula. Você está me contando sobre o negócio se é fake news ou não. Eu acho que, do ponto de vista legal, o Lula é candidato até o momento que, tendo registrado a sua candidatura, vai ter que ser analisado e avaliado pelo Tribunal Superior Eleitoral se ele pode ou não pode ser candidato. Acho que aí acaba... Eu acho que, do ponto de vista legal, é correto. Eu estou lembrando até em 2014 o estelionato eleitoral da Dilma, né, que se elegeu com base numa plataforma, numa campanha, e quando chegou ao governo, empregou outra política econômica e foi brutalmente rechaçada por isso, né? Eu me pergunto se essa estratégia não está em curso novamente, só que de uma forma muito mais grave. Então, aí eu concordo com você, mas eu acho que toda a narrativa e o discurso em cima da candidatura dele é fake news. Né? Não tem base, não tem consistência, né? De que ele poderá ser candidato, de que ele poderá efetivamente tomar uma série de iniciativas, o que ele vai reverter todo o processo, que ele fez aquilo, não aconteceu aquilo, esquecendo e omitindo, digamos assim, alguns fatos que ocorreram ainda no governo dele, no final do governo dele e na gestão da Dilma, né? Não vamos discutir se é golpe ou não é golpe. Na verdade, que houve uma decisão, né? Houve um impeachment, digamos assim, querendo ou não, e que nesse momento me parece que não repercute muito. O maior fato que eu sempre destaco é que a candidata Dilma ao Senado em Minas Gerais, ela está em primeiro lugar nas pesquisas. Exatamente, né? O Senado, ela está, acho que com 25%. Então, perfeito. Então, isso revela muito que nós estamos vivendo um clima, digamos assim, de fake news. E ainda parece um eleitorado profundamente dividido, né? Porque a gente vê que esses candidatos ainda têm muito voto e vão conseguir se eleger, né, em muitos estados. Agora, se a gente fosse pensar num segundo turno, aí vou pedir para vocês fazerem as suas apostas, e por tudo isso que a gente tem conversado, é possível inferir que o Haddad estará no segundo turno?
Eu acho que o cenário afunilou, eu acho que eu tinha algumas apostas mais fortes, acho que 5 candidatos eram mais fortes desde o começo, Marina, Ciro, o Haddad com apoio do Lula, Bolsonaro e Alckmin, por razões distintas, né? Se você pega meramente as intenções de voto, quem está no segundo turno hoje é Bolsonaro e Marina, né? O cenário mais... o hoje é isso, mas a gente sabe que pesquisa você não olha só o hoje, você olha as tendências, você tem que olhar a estrutura que circunda esses números. E você acha que a tendência não é essa, Marina e Bolsonaro no segundo Eu turno? acho que não. Acho que o Bolsonaro ainda é uma possibilidade, essa é a possibilidade, é uma possibilidade real. A Marina eu já não acredito tanto, porque ela tem pouco tempo de televisão, tem uma estrutura pequena, partidária, e ela também é a que mais cai nas intenções de voto quando o Lula é apresentado candidato. Então ela está pegando, ela tem uma imagem muito próxima do Lula, uma imagem pessoal de uma pessoa pobre que venceu na vida, que vai olhar para os pobres. Então isso acaba pegando uma parte do eleitorado lulista. Tanto que ela vai melhor no norte, no nordeste, entre os eleitores de menor renda. E aí ela poderia perder esse eleitorado a partir do momento que o Haddad for apresentado. Exatamente. Então, acho que ela vai desidratar no momento da campanha por conta desse endosso do Lula ao Haddad. O Ciro, eu acho que perdeu a oportunidade de ir para o segundo turno quando ele perdeu o Centrão e o PSB. Então, ele perdeu tempo de televisão. E ele entra na mesma categoria do eleitorado que está próximo do Lula. Então, ele tende a desidratar também, as pesquisas mostram isso, que quando o Lula aparece, ele tende a cair. Então, o cenário mais claro para mim é o Haddad, por mais que hoje tenha 4%, 6% das intenções de voto, crescer com esse endosso do Lula aí para 15%, 16%, 17%, e dentro desse campo mais lulista, ir para o segundo turno. Aí no campo antilulista, a gente pode chamar de um campo mais azul, que é o eleitorado que sempre votou no PSDB, mas nesse momento está votando mais no Bolsonaro, você tem uma possibilidade de uma reversão da tendência de Bolsonaro ir no segundo turno, a depender do desempenho de Geraldo Alckmin na televisão. Ele vai ter 11 inserções diárias, a gente estava falando da importância das inserções, ele vai ter 364 inserções dentro das 800 e poucas que vão ser disponibilizadas aos candidatos. E nisso ele pode crescer e ameaçar o Bolsonaro nessa ida ao segundo turno. É óbvio que a gente precisa esperar um pouquinho, porque isso vai acontecer só no final, acho que não vai acontecer tão cedo. Vai ser assim na última semana, a depender do desempenho dos candidatos nos debates, por isso é importante estar nos debates. Então, e a política tem ondas também. A gente teve isso em 2014, teve a onda da Marina, que murchou rapidamente, o Aécio acabou passando para o segundo turno, mas num dado momento, na última semana, ele ficou em terceiro lugar e passou bastante tempo fora, potencialmente fora do segundo turno. Mas o Alckmin nada contra a corrente. Então, o que você está dizendo, professor Jário, é que um lugar é do Haddad, provavelmente sim. Um vermelho e um azul. Um vermelho e um azul, exato. Um lugar do Haddad e o outro a ser disputado por Alckmin e Bolsonaro, exatamente, é isso. E aí o cenário também de segundo turno vai ser importante para definir isso. Por quê? Porque o eleitor antilulista não quer que Haddad vença. E as pesquisas vão indicar quem pode vencer Haddad no segundo turno. Hoje, os dois podem vencer o Haddad, tanto o Alckmin quanto o Bolsonaro. As pesquisas indicam isso. O Bolsonaro perde de todos, menos do Haddad no segundo turno, exatamente. segundo as pesquisas. Mas se o Haddad subir, porque ele é desconhecido, provavelmente vai passar a vencer Bolsonaro também. Então, o eleitorado do campo azul, antilulista, pode fazer um voto útil e apostar no Alckmin contra Haddad no segundo turno. Esse é um cenário possível que pode acontecer. Agora, existem os imponderáveis, fora os imponderáveis, a gente não pode falar nada do que pode acontecer, mas a certeza as coisas mais certas são: Haddad está com um pezinho no segundo turno, Bolsonaro e Alckmin estão disputando ali pau a pau. Agora, professor Celso, o senhor acha que é possível afirmar que à medida que o Lula cresce, ganha força, o Bolsonaro também se consolida? Quer dizer, o petismo e o antipetismo, e ele é o que mais retrata esse antipetismo, antilulismo hoje em dia? Isso é histórico, né? Faz parte de uma estratégia eleitoral. Você sempre tem que ter um contraponto. É sempre ou a favor ou contra, ou é o positivo ou o negativo. Na medida que o Lula cresce, ou o seu sucessor, digamos assim, tende a receber esse benefício dessa transferência, o Bolsonaro cresce.
né? Então, Lula cresce, o Bolsonaro cresce junto, né? Como se fosse Então, por isso que no momento em que o Lula não for mais o candidato e, de repente, houver essa transferência, de alguma forma, me parece que o jogo começa a se equilibrar. E aí eu concordo perfeitamente com o professor Jairo, nós vamos afunilar, serão os três. A última semana, nós teremos provavelmente esses três. Você quer dizer, se for o Haddad e não o Lula, isso tende a favorecer qual dos dois, o Alckmin ou o Bolsonaro, na sua visão? Então, vai depender do discurso. Porque existe um negócio muito... Porque o Haddad é aquele petista com cara de tucano, né? O que todo mundo diz tradicionalmente. Ele poderia muito bem estar no PSDB, ele é completamente diferente do Lula. Ele é um intelectual, é um professor hoje do INSPER, né? Mas ele vai ter que... O Haddad vai ter que adotar um discurso totalmente diferenciado. Ele vai ter que seguir a linha do Lula, porque senão é para contentar, digamos assim, a chamada militância petista. Porque senão ele teria até mais a cara do Alckmin, né? De um discurso mais moderado, até porque mais também equilibrado. tem aí, Até se como a sua, digamos assim, na sua chapa, né? A Manuela. A Manuela que tem toda essa tendência bem digamos assim, de esquerda mesmo, né? Agora, entre o Bolsonaro e o Alckmin, é uma disputa interessante, né? E aí existe a chamada figura do voto útil. Que acho que vai ser antecipado nessa eleição, né? Normalmente é reservado para o segundo turno, vai acontecer que vai ser, agora. Digamos assim, 2 semanas antes começa todo o processo do voto útil. Quem começa a sinalizar que vai para o segundo turno e aí os outros dois. Qual desses dois consegue ganhar daquele que está sinalizando para lá? Então, existe todo um processo do voto útil. Agora, o processo do voto útil é muito mais fácil entre Bolsonaro e Alckmin, né? É um dos dois. Sim. Né? E não necessariamente entre Bolsonaro e o Haddad, até porque não existe esse tipo de reação. Então, eu acredito também, esses três vão para... As 2 últimas semanas, eles estarão praticamente, digamos assim, numa fase de disputa entre si, para culminar aí, quase que na última semana, até baseado nesse voto útil, esse confronto, na minha opinião, também concordo, vai ser entre... negativo, positivo, vai ser entre o vermelho e o azul. Agora, eu acho que uma pergunta também que preocupa a todos, principalmente aos aliados do Geraldo Alckmin, é porque ele não cresce, ele não mostra resiliência, não mostra resistência nas pesquisas. E aí já começam a aparecer fatos e notícias de aliados que estão pulando fora do barco. A gente lembra do Ulisses Guimarães, em 89, também tinha o maior tempo de TV, acho que era metade, né? Tinha 11 minutos sozinho, uma coisa absurda. E os aliados dele pularam fora, muitos apoiaram Collor, o Brizola, outros candidatos. E é possível que aconteça a mesma coisa com Alckmin, que a gente vê alguns aliados no Norte e no Nordeste que apoiam candidatos lulistas. Aí tem a história do Rodrigo Pacheco, que é candidato ao Senado em Minas Gerais, na chapa tucana, mas distribuiu o santinho e na hora do presidente, quem votar para presidente, deixou em branco. Então, a gente já começa a ver demonstrações desse tipo, de pessoas, de aliados não querendo associar a sua imagem ou emprestar o seu palanque ao Geraldo Alckmin. Ele corre esse risco de isolamento e abandono durante a campanha, porque ele é persistente, a gente sabe. Eu não sei se os aliados são. Eu acho que corre esse risco, né? Os políticos, de uma maneira geral, são pragmáticos, vão perceber que quando a situação estiver se enroscando para o Alckmin e vai ficar enroscada até o final, não tem isso dúvida. Que você fala, até as últimas 2 semanas, né? Eu não sei se ele pode chegar, se ele corre o risco de chegar essas últimas 2 semanas mas eu acho que, independentemente desses apoios, o apoio principal já foi dado, que é o tempo de televisão. É isso que vai fazer diferença para o Alckmin subir. E ele vai subir. Ele gradativamente vai subir. Não vai ser uma coisa assim, começou a campanha, ele vai para 15 pontos, entendeu? Mas na última semana ele já vai estar chegando dentro desse cenário e aí as coisas tendem a mudar. Mas aí, para isso acontecer, para ele ir para o segundo turno, não só ele precisa subir, como o Bolsonaro precisa cair. Bolsonaro vai cair? Não vai cair muito. Quem acha que ele vai derreter, eu tinha esse diagnóstico no passado, achava que ele ia derreter. Eu acho que muitos tinham, né? Muitos políticos, inclusive com quem eu conversei, que vieram, não é notícia, essa campanha vai desmilinguir, ser desconstruída. Está bem consistente. As pesquisas apontam, inclusive, que é o que eu falei, tem o chamado espontâneo, espontâneo e estimulado. A tendência é sempre, todos os candidatos, é buscar a sua votação espontânea
se equilibrar, né? Se o mais ajustar. alto possível, sim, porque né? aí porque o espontâneo é o voto consolidado, né? Do tipo, Celso, em quem você vai votar? Aí você responde prontamente, só para as pessoas entenderem. Estimulada, eu vou te dar uma lista de nomes e aí você escolhe entre Por aqueles isso que nomes. é divulgado. Em geral, as manchetes são para as pesquisas estimuladas e não para o espontâneo. Sim. Acontece que o espontâneo do Bolsonaro é maior do que todos os outros candidatos. Menos do Lula. Menos do Lula, Sempre. Então, o que ocorre? Ocorre que realmente, como disse o professor Jairo, os votos do Bolsonaro não tendem a cair, porque o espontâneo dele é muito próximo dos votos estimulados. Mas também não existe perspectiva de crescer, não porque ele não tenha, porque ele vai depender unicamente, nesse instante, de uma estratégia de redes sociais, no qual é um campo onde os outros candidatos também vão entrar. Ou seja, se ele tivesse rádio e TV, ele poderia crescer ainda. Como ele não vai ter, ele tem ele tem uma vantagem competitiva, como eu disse, estratégia de redes sociais depende de tempo também, para ela poder se propagar. Agora, o que falta para o Bolsonaro é que ele não terá muitas estratégias de rádio e TV, por conta da quantidade de spots, né, coisas dessa sorte. As manchetes de jornais e noticiários serão as mesmas dos outros candidatos. Agora, essa saída, como foi comentado aqui agora, de abandono, isso é o voto útil de partido, né? É claro que na medida que sentir que... Agora, isso é muito regional. Vamos deixar bem claro que isso é muito regional. Hoje, essas saídas que saem de um lado ou do outro, em cada um dos estados, está muito condicionado a ver com ao a eleitorado realidade... local. Né? O eleitorado local. Do ponto de vista nacional, eu acho que quem vai mais perder, vai sofrer com as mudanças, é o MDB, né? Que é o candidato Meirelles. Que a tendência é essa associação com o Temer, né? Ou seja, ele vai ter um trabalho imenso em tentar crescer. Esse aí não... E aí ele vai contar com o tempo de rádio e TV e talvez com o trabalho de rede social, se bem que em tempo de rádio e TV ele está equiparado. A quantidade de tempo do MDB hoje é igual ao do PT. Né, é um pouquinho menor, é pouca coisa menor. Né? Então, praticamente não será tão significativo. Né? O MDB hoje não tem aquela militância que poderia ter ou aquela militância que poderia estar unida em torno do candidato Meirelles. Eu vou interromper vocês um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta para falar mais sobre campanhas eleitorais. Vamos falar um pouquinho sobre os estados também. Não sai daí. Você está assistindo É Notícia. É Notícia está de volta hoje com 2 convidados para falar sobre cenário eleitoral, pesquisas. Celso Matsuda da USP, Jairo Pimentel da GV. Vamos falar um pouquinho sobre os cenários estaduais? A gente falou muito sobre o cenário nacional, também foi divulgada uma série de pesquisas nos estados. Rio, São Paulo, Minas, alguma coisa chamou a atenção de vocês nesses estados maiores? O que me chamou a atenção foi o número impressionante de indecisos, brancos e nulos, muito maior nas eleições estaduais até do que na nacional, porque na nacional acho que deu uma diminuída, né? Deve chegar a 1/3 do eleitorado, mais ou menos. Agora, nos estados, no Rio, por exemplo, eu fui fazendo as somas, dava tipo uma coisa como 45%, aqui em São Paulo também, acho que 38%. Muito alto o índice de gente que não sabe em quem votar ou que não quer votar, não vai votar. Eu acho que no Rio o número de indecisos está grande por um fator bem simples. Não tem governo. Né? Geralmente... Uma crise, se a gente está achando ruim no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Geralmente o candidato do governo já parte com um patamar interessante ali de votos. Né? E o Pezão é ausente, teve problemas de saúde, você tem uma intervenção no Rio... Enfim, aí você não tem um candidato governista. E aí você tem 3 tecnicamente empatados ali, né? O Eduardo Paes, o Romário e o terceiro, o Antônio Garotinho. Antônio Garotinho, que pode nem ser candidato, né? Por questões jurídicas. Então, a situação do Rio é bem imprevisível e aí fica a opção entre uma novidade um pouco heterodoxa, né? Que é o Romário, que vem fazendo seu caminho dentro da política nos últimos anos, e uma opção já calejada, mas com denúncias também de corrupção, que é o Eduardo Paes. Então, o eleitorado no Rio tem ali uma preocupação muito grande para ver quais são essas alternativas. E nesse cenário, como as pessoas não estão decidindo nesse momento, pode surgir uma terceira opção aí na campanha que pode melhorar ali, pode subir ali, porque um cenário assim, onde os candidatos mais fortes estão tão fracos, uma terceira opção surgir e abocanhar essa campanha não é impossível, não. Tem um certo recall, né? E também tem uma coisa, né, professor Celso, que tá todo mundo, acho que muito mais de olho na campanha nacional do que na campanha estadual. Ela demora mais a pegar, né? Sim, além de demorar a pegar,
A situação do Rio é realmente atípica, né? A própria presença do jogador Romário. Eu acho que o Romário a experiência dele, a presença dele é como senador, né? Ele nunca ocupou nenhum cargo, digamos assim, executivo que ele possa servir de referência e está ali quase que uma oposição a todos que ali se encontram. Agora, e a candidata do PT, né? que por alguma razão qualquer, sempre os candidatos do PT tiveram uma presença significativa no Rio. Dessa vez não está surgindo, ao contrário digamos... a Márcia Tiburi, acho que tem tipo 2% das intenções de voto, isso. né? Muito baixo. Agora, realmente lá vai ser, desculpe utilizar esse termo, talvez a população vai deixar de última hora e vai votar no menos ruim. Uhum. Me parece que essa é a ideia que predomina lá. E São Paulo? Parece que a gente tem uma briga mais acirrada aqui, né? Se no Rio não tem governo, aqui em São Paulo tem muito governo. Tem muito governo. Temos dois candidatos do campo governista, o Márcio França, atual governador, que foi vice do Alckmin, e o João Dória, que é do mesmo partido, foi eleito prefeito e agora se lançou governador. Então, e o Paulo Scaff, que é identificado com o governo federal, né? Porque é do MDB de Michel Temer. Exatamente, que tem ali também, se você for olhar nos segmentos eleitorais, tem um perfil de voto muito parecido com um do Dória, né? Eleitor com nível superior. E como é que fica essa briga aí dos dois, né? Eu acho que, a princípio, o eleitorado está dividido entre essas duas possibilidades, mas é bom lembrar que o campo governista sempre também consegue alguma subida de intenção de voto. Então, há uma possibilidade. Se ficar entre os dois, inclusive, é uma possibilidade de terminar no primeiro turno, seja para um lado, seja para o outro. No primeiro turno, você ainda acredita? Está tão dividido, né? Pelo menos no Datafolha, 25 para o Dória, 20 para o Scaff, e nas outras há um intervalo até menor entre os dois. Porque esse primeiro turno depende da não subida da terceira força. Uhum. Porque se a terceira força ficar baixa e você tem dois candidatos fortes, você está antecipando o segundo turno já no primeiro. Sim. Não é que o vencedor vai vencer de lavada, mas é esse equilíbrio entre duas forças e as outras forças fracas, né? Então, Márcio França fraco, o Luiz Marinho fraco do PT, isso pode levar à definição logo no primeiro turno, e sobretudo se o eleitor tiver de saco cheio, e ele está, e falar, vamos nesse mesmo, e acabou, e vamos definir agora, do que ficar levando adiante. Então, é uma possibilidade, apesar de não ser a mais provável. O mais provável é o Márcio França subir e você ter uma forçada de ida para o segundo turno, mas não pode ser descartado. Essa rejeição do Dória, Celso, que é alta, principalmente em São Paulo, na capital, ele deixou a prefeitura, prometeu que ia cumprir todo o mandato, deixou depois de, 1 ano, de 2, 3 meses de mandato. Isso pode atrapalhar muito a vida dele, porque ele é mais rejeitado, bem mais rejeitado que os outros candidatos, né? Pode. Ele vai ter que trabalhar muito, né? São Paulo tem... A rejeição dele em São Paulo é mais de 50% do Dória, né? Então, ele compensa, digamos assim, a rejeição no Estado, na ordem de 30 e poucos por cento, pelo interior. Agora, é claro que as estratégias do Dória são nesse sentido, de reduzir a rejeição na capital, né? E tentar aumentar, digamos assim, cada vez mais o seu prestígio no exterior. Agora, eu ainda acho que aqui em São Paulo está muito indefinido, né? O quadro não é esse que está sendo apontado pelas pesquisas. E as razões é que você começa a sinalizar que, tipo, o Márcio França, ele está na mesma situação que o Alckmin, né? O tempo de TV dele é muito grande. Só perde para o Dória, né? É o Dória, o segundo maior tempo de TV é do Márcio França. Todos os demais, digamos assim, estão bem lá embaixo. Então, esse é um ponto que tem que ser colocado. O Márcio França tem a máquina, né? Digamos assim, o próprio governo, ainda ele está no governo, a turma diz, mas isso não é questão de usar a máquina, é questão de a própria máquina trabalha sobre esse aspecto de uma série de vantagens competitivas que pode ocorrer. Por outro lado, o Scaff, né? O Scaff está numa posição equilibrada com o Dória nesse instante, né? Mas qual que é o futuro do Scaff? Depende, né? Depende da atuação dele. Ele tem um razoável tempo de TV, está nivelado com o Luiz Marinho. Por outro lado, o Luiz Marinho depende também muito da repercussão da candidatura, digamos assim, do Haddad, no momento que isso ocorrer. Não podemos esquecer que o Fernando Haddad é de São Paulo, é da capital, né? Se bem que aqui é um reduto tradicional antipetista. E a militância aqui, petista, no nosso estado, principalmente nas chamadas grandes cidades, etc., é muito grande. Então, esse quadro ainda não está bem definido, não está bem delineado. Ainda pode mudar. Ainda pode mudar. Na opinião de vocês, a gente viu 2016 claramente, até, né, nas eleições municipais e
novamente usando o exemplo, o Dória como exemplo, foi uma eleição de renovação, de mudança, de alguém fora da política, de um gestor. Essa é a onda mais forte ainda nesta eleição, e aí eu me refiro tanto às estaduais como à nacional. O desejo do eleitor é de renovação. Mas no cardápio eleitoral acho que não tem essa opção, né? Exatamente. Não tem renovação, cadê? Você tem algumas, sei lá, o João Amoedo ali, mas você tem 1%, algumas opções 2%, de renovação, mas com experiência, eles também não vão apostar no novo que traga insegurança, né? O problema é que a política ainda, as eleições são feitas com base, o que define uma eleição são recursos financeiros, são recursos de televisão. Mas o Bolsonaro cresce na esteira do quê, por exemplo? Que a gente vê, se a gente for fazer um recorte do eleitor do Bolsonaro, ele cresce quanto mais alta a renda, quanto maior a renda, exatamente. Quanto maior o nível de escolaridade. E o que define essa aceitação? É o antipetismo? São duas coisas. O antipetismo, né? Um sentimento contra a esquerda e uma decepção com o PSDB. Né? Então, se a gente for pegar a Lava Jato, que eu acho que alavanca esse clima. Mais do que o novo na política, né? Porque ele não é novo, embora se venda, se apresente em algum momento como tal. Ele tenta passar um verniz de novidade, mas, na verdade, ele já é um político tradicional de carreira. Agora, o que faz ele surgir é justamente essa crise dos partidos de todas as esferas ideológicas, né? Tanto do PT quanto do PSDB, como do MDB, enfim, todas as legendas mais tradicionais e mais antigas. Mas o PT, por exemplo, não tem sofrido com isso, porque o Lula continua com seu eleitorado cativo, apesar de estar preso. Então, quer dizer, a Lava Jato foi ainda mais feroz, mais violenta contra o PT, embora tenha pego todo mundo, mas o PSDB parece estar sofrendo mais nas urnas. A Lava Jato até ajudou o PT em certo sentido, porque ao trazer à tona que todos os partidos estavam envolvidos, não só o PT estava envolvido com o Mensalão, etc., igualou todas as legendas. E quando você iguala elas no campo moral, no campo da ética, o que se sobressai, da imoralidade, o que sobressai é aquilo que foi realizado, né? E aí vem aquele discurso. O PT tem mais o que mostrar nesse sentido, até porque é mais fresco na memória do que o PSDB. Então, quando você iguala todo mundo, o que se sobressai é aquilo que foi realizado e os benefícios que o eleitor teve. E aí o PT, para uma boa parte dos eleitores, é essa escolha mais óbvia. Para outra parte, que hoje está com o Bolsonaro e que não necessariamente se beneficiou tanto das políticas do PT ou foram críticos em relação a ela, o PSDB foi uma decepção, sobretudo... É o eleitorado do PSDB, né? É uma migração clara, é o eleitorado tucano que não tinha uma opção, e não tinha uma opção que dava voz a uma extrema-direita no Brasil, né? Porque você tem ainda o centro, a direita e a extrema-direita, que a extrema-direita é em torno de 20% dos eleitores, que é isso que o Bolsonaro tem, um eleitorado mais conservador, antipetista, antilulista, anticomunista, qualquer coisa desse sentido, e que ganha voz com as redes sociais. E é um fenômeno, a gente estava até conversando antes, é um fenômeno mundial. As redes sociais deram voz à extrema-direita que estava dentro do armário e se sentia um pouco inibida em expressar suas opiniões. Agora rasgaram a fantasia, votam em Bolsonaro. E é positivo isso, eu acho positivo para a nossa democracia. É bom que seja representado no espectro político, da mesma forma que a extrema-esquerda a extrema-direita tem que ser representada também. Agora, professor, o Alckmin disse uma coisa que, assim, qualquer um ganha do Bolsonaro no segundo turno. O senhor acredita nisso? Não, é difícil. É uma afirmação baseada nos resultados das pesquisas, né? Então, porque até estou pensando nisso que o Jair está falando, né? De ser um eleitor de extrema-direita, decepcionado com o PSDB, ou seja, talvez esse eleitor represente uma parcela menor da população. Estou pensando em Marine Le Pen na França, se bem que o Trump ganhou nos Estados Unidos, né? Então, qualquer coisa. Mas perdeu ganhou no colégio, mas perdeu no total do eleitorado. Perdeu no total do eleitorado, é verdade, teve menos votos. Sobre esse aspecto, sim, mas basicamente a afirmação do Alckmin foi em função dos resultados aí das simulações que ocorreram nas pesquisas realizadas recentemente, onde confrontado, se na hipótese de Bolsonaro contra ele perdeu quase em todas. Até porque seria interessante, né? Porque baseado aqui na afirmação de vocês, no cenário que vocês pintaram, se o Bolsonaro e não o Alckmin for para o segundo turno, do outro lado a gente é mais provável que tenha um Haddad do que tenha um Alckmin, por exemplo, um outro azul, pelo que vocês disseram. E aí? Porque olha o que acontece. Haddad e Bolsonaro, quem tem mais chance? É a última pergunta aqui do programa para a gente encerrar. Pode falar, professor. Não, pode. Eu acredito assim.
Existem dois candidatos que estão muito votados, é quase que o mesmo eleitorado, né? Que seria o Bolsonaro e, de alguma forma, o próprio Alckmin, supondo que os três farão. Qualquer um que disputar, se disputar o Bolsonaro contra o Alckmin, a pergunta é, em quem o eleitorado petista vai votar? No Bolsonaro ou no Alckmin? Então, parte do pressuposto que provavelmente todo o petismo, digamos assim, tende muito mais votar ao que eles consideram menos radical, né? No caso, seria o Alckmin. Então, o Alckmin ganha no Bolsonaro. É dentro dessas hipóteses. Isso é mais fácil. Agora, eu fico imaginando se der Haddad e Bolsonaro. Olha, segundo turno é rejeição. Quem tem menos rejeição, vence. As pesquisas indicam que a rejeição do Bolsonaro é a mais alta entre todos os candidatos. Por isso, a afirmação do Alckmin de que qualquer um que for para o segundo turno vença o Bolsonaro porque tem menos rejeição que ele hoje. Mas a campanha ainda tem 35 dias e pode mudar esse cenário. Hoje, sim. Mas até lá, pode ser que a rejeição de Bolsonaro diminua, pode ser que a de Alckmin aumente ou vice-versa. E aí o cenário fica diferente. Segundo turno é outro turno. É outra eleição. É outra eleição, apesar de a gente ter alguns aspectos muito de continuidade, assim, né? Mas depende muito do que vai acontecer no final do primeiro turno. Uma última palavrinha de cada um sobre eleição que a gente pode esperar, uma previsão, enfim, alguma coisa para o eleitorado ficar atento. Eu acredito que, do ponto de vista assim, de pesquisador desse assunto, talvez será uma das eleições mais interessantes, digamos assim, sob o ponto de vista de análise que nós vamos encontrar, tanto no aspecto a nível nacional, quanto até aqui no estadual, aqui de São Paulo. Porque existem uma série de nuances, de alternativas, inclusive de tecnologias. Vamos colocar em termos de mídias, né? Então, celular versus TV e rádio. Quer dizer, vai ser um laboratório, uma eleição que vai servir de laboratório em muitos aspectos. E aí eu costumo dizer, se lá atrás, né, como eu disse anteriormente, a TV deu vitória lá nos Estados Unidos para um candidato com um perfil tipo Kennedy e posteriormente as redes sociais ajudou a eleger alguém como Obama, mas posteriormente a junção das redes sociais com TV e rádio deu um Trump. Então, pariram um Trump, não sei. Então, essa é a grande expectativa que eu acho que devemos acompanhar. Esse cenário que está aí não é um cenário definitivo. Eu acho que as pesquisas... Vai mudar, ainda vai ter muita mudança. Vai mudar muito. Eu acho que, de fato, quem tem vantagem hoje pode cair nas intenções de voto e quem está embaixo pode subir. Por isso que eu já projeto um cenário muito diferente do que tem hoje de Marina e Bolsonaro, né? Acho que a Haddad pode subir porque tem mais tempo de televisão do que os seus adversários no campo vermelho, você tem um cenário fragmentado nesse campo vermelho, e você tem o endosso do Lula, que é o principal componente. Do outro lado, Bolsonaro pode cair um pouco, porque tem menos presença na televisão, mas tem um eleitor muito resiliente, não vai derreter. Alckmin pode subir, mas não sei o quanto ele pode subir e se isso vai ser suficiente para passar o Bolsonaro. Então, a gente tem esse quadro de indefinição até a última semana, mas a televisão vai ser fundamental para definir quem vai para o segundo turno ou não. E com um detalhe, o Alckmin tem tempo suficiente para se promover, para fazer uma campanha positiva, quanto também para atacar o seu principal adversário, que é Bolsonaro, sem que ele tenha tempo de resposta, porque ele não vai ter a televisão para isso. Então, as inserções nesse sentido, e eu acho que o Alckmin leva um pouco de vantagem nesse sentido, mas não dá para precisar se isso vai ser fundamental. Tem que ser uma comunicação muito precisa, né? Tem que ser aquele... Vai ser no Photoshop, vai ser aquela... Essa observação do Jair é muito interessante. Veja só na eleição da Dilma, né? Que ela desconstruiu a Marina, em determinados momentos se atacou a Marina e a Marina não tinha tempo para responder para a Rádio e TV. E deu o que deu. O Bolsonaro tem as redes sociais para responder, que aí, de novo, a gente vai ver a força e o... Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo essa conversa de quase uma hora. A gente consegue, enfim, sai com muitas perguntas a essa altura, mais do que respostas, eu acho. Mas concordo com o professor Celso quando ele diz que vai ser uma eleição muito interessante e acho que muito emocionante também. Inclusive para nós jornalistas. Não tem um dia de tédio aqui mais. É verdade. Gente, muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.